Shalom, shalom! Hoje estamos aqui para falar sobre a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Aqui quem fala é a pastora Safira Macedo de Paragominas, Pará. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também curte e compartilhe com seus amigos, pois aqui toda semana nós temos uma palavra que vai trazer muito conhecimento para você. Hoje nós vamos meditar em Salmo 32, do 1 ao 5. É um salmo de Davi. Ele escreve assim: Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempos de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Eu trouxe esse salmo aqui porque ele traz, bem amplo, falando de pecado, transgressão e iniquidade. Muitas pessoas não sabem a diferença entre essas três palavrinhas, acham que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por isso eu trouxe esse salmo, porque o salmista ele sabia muito bem o que cada uma delas representava. Elas são um pouco diferentes entre si, mas elas têm uma interconexão, tá? Então, cada uma está ligada à outra. Então, nós precisamos conhecer essas palavras para sabermos fazer uma oração adequada ao Senhor, assim como o salmista. Então, ele sabia o que era iniquidade, ele sabia o que era transgressão e sabia o que era pecado. E nós reconhecemos o que é iniquidade, pecado, transgressão? Então, vamos lá que esse vídeo hoje vai falar disso. Então, o que é pecado? O pecado, ele é uma forma mais generalizada, para o erro. Então, o pecado, ele é a ação em si de errar. Então, o pecado, no original, significa errar o alvo. É como se tivesse ali, como na imagem, uma pessoa está ali meio decepcionada porque tentou acertar no centro do alvo, mas acabou errando, acabou acertando na lateral. Então, o pecado, ele é a ação de errar, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, mas geralmente é quando você falha, quando nós falhamos. Então, muitas vezes nós pecamos por falhar, porque somos falhos, e não porque exatamente queremos, Mas nós devemos saber que o pecado, ele opera na pessoa para trazer a morte. Lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando foi que o pecado entrou no mundo? Ele entrou no mundo por meio de Adão, Quando Adão e Eva, no caso, desobedeceram, a lei do Senhor, quando eles transgrediram, como a gente vai ver mais na frente, o pecado entrou no mundo, essa ação geral de errar. Paulo também diz lá em Romanos 7:19, quando quero fazer o bem, o mal já pratiquei. Então, essa natureza que nós recebemos desde os primórdios é uma natureza pecaminosa, que faz com que nós sejamos falhos. Então, o pecado é essa forma mais generalizada, e significa errar o alvo. E na lei, no hebraico, a lei do Senhor, que é a Torá, significa arco e flecha. Então, o que aqui nos faz acertar, o alvo? Conhecer a lei do Senhor. Nós sabemos o alvo, nós saberemos acertar o alvo se nós conhecermos a lei e os princípios do Senhor. Mas quando nós desconhecemos, nós erramos em desconhecer a lei. E o que é transgressão? Transgressão significa rebelião ou revolta, Significa sair dos limites, errar voluntariamente, decide errar. Então, a pessoa que transgride, ela já não transgride sem conhecimento, ela já transgride por conhecer. Então, ela fica sabendo de algo, ela vê a plaquinha ali, atenção, cuidado, mas mesmo assim ela decide ultrapassar aquele limite, proibido, E a pessoa decide fazer aquilo, decide ultrapassar aqueles limites. Tem ali uma faixa dizendo não ultrapasse, e ela passa os limites. Então,
Transgredir é conhecer a lei do Senhor, conhecer a palavra do Senhor e mesmo assim decidir errar. Foi o que Adão fez. O Senhor falou assim: não coma da árvore que está no meio do jardim, pois se você comer você vai morrer. E ele falou: então bora comer, né? Adão e Eva resolveram voluntariamente comer. Errar de propósito. Então vocês estão vendo ali a pessoa, né? Tá o alvo ali, mas ele decide errar o alvo, lançar a flecha por cima, né? Então, por isso que o salmista falou, né? Confessei a minha transgressão. Então, eles sabem que foi que ele errou. A iniquidade é uma condição que vem do grego avon, que significa maldade, injustiça, perversão, sem princípios, deformado, torto, né? Então, eu coloquei aqui essa árvore porque nós temos a ideia de que a árvore ela cresce para cima, ela cresce reto, mas essa árvore ela já é torta porque ela teve uma inclinação desde o seu nascimento. Ela já tem essa inclinação, essa tendência, né, a ser torta. Então, a iniquidade, ela entra no DNA da pessoa, na natureza da pessoa, porque primeiro ela transgrediu e aí ela continuou transgredindo. A iniquidade é quando a pessoa comete um pecado, uma transgressão repetidamente e aí aquilo acaba deformando no interior dela, acaba deformando a natureza dela. E aí aquilo faz com que ela tenha tendência a pecar, as áreas da vida dela ficam tortas e levam sempre ela a errar, né? Então, eu trouxe aqui da diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Por exemplo, mentir. A gente já sabe que mentir é um pecado, né? Uma ação geral, né? Que erra, né? Que erra porque desobedece à lei. A lei diz para nós sermos verdadeiros, para falarmos a verdade, para que não haja mentira nos nossos lábios. Então, vez ou outra alguém mente, né? Às vezes a gente mente para alguém que a gente não quer falar algo, então a gente esconde algo de alguém, então acaba mentindo. Não era nossa vontade, acabamos errando, né? Porque a nossa natureza levou a gente a errar. Mas aí reconhecemos e pedimos perdão. Mas nós não somos mentirosos, né? Nós só transgredimos, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz para não mentir, né? Que a mentira não agrada a Deus, mas muitas vezes nós erramos e muitas vezes a pessoa mente porque aquilo para ela é normal, né? Ela já é um mentiroso mesmo de natureza, ela é mentirosa. Então assim, nem toda pessoa que mente é mentiroso, mas todo mentiroso mente. Por quê? Porque essa já é a natureza que já deformou o caráter dele, já deformou a vida dele. E ele mente, isso é natural para ele. Ele nem sabe mais quando ele está falando a verdade ou está mentindo. Para ele tudo é a verdade para ele, né? A mentira é a verdade para ele. Então eu trouxe aqui para vocês o Salmo 51, quando o profeta Natan confrontou, né, Davi, porque ele cometeu o adultério. E ele escreveu: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, e apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui nós vemos na palavra de Deus que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso não foi porque ele cometeu transgressão, pecado, e sim porque quando ele sabia que ele tinha cometido um erro, quando ele foi confrontado, rapidamente ele se consertou, ele rapidamente reconheceu o seu erro, ele se consertava rápido. Essa era a diferença na vida de Davi para a vida de outras pessoas, que acabam se acostumando e aquilo vira iniquidade no seu íntimo, corrompendo o seu caráter. Mas ele diz, né, eu transgredi realmente porque eu sou pecador desde o início, ou seja, desde o nascimento. Por quê? Porque ele já nasceu em iniquidade. Então, geralmente, a iniquidade deforma nosso caráter, nossa maneira de viver, nossa conduta, e a gente comete transgressão atrás de transgressão, mesmo conhecendo a verdade. Só que uma maneira, confessar, se arrepender, e aí nós vamos alcançar a misericórdia, porque o Senhor vai nos perdoar, vai nos limpar, vai remover toda a iniquidade, vai apagar os pecados.
e vai limpar toda a transgressão. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as consequências da iniquidade. São consequências terríveis, por isso que nós temos que logo reconhecer e confessar as iniquidades que estão na nossa vida. Um abraço, fiquem com Deus.